Olá pessoal, nesse exercício nós temos uma esfera sendo abandonada do repouso no ponto A, descrevendo a trajetória representada aqui no desenho e chegando até o ponto D. A questão fala para a gente desprezar os atritos e a resistência do ar e pede para a gente determinar os módulos das acelerações da esfera nos trechos BC e CD. Pessoal, toda vez que a gente quer descobrir a aceleração de um corpo, nós podemos lembrar do agente responsável em transmitir a aceleração para um corpo, que seria a força resultante. Lembrando da segunda lei de Newton, força resultante é o produto massa vezes aceleração. Ou seja, quando a gente olha para o efeito que todas as forças estão causando num corpo num determinado trecho, nós conseguimos definir através da segunda lei de Newton a aceleração do corpo naquele momento. Então, olhando primeiro para o trecho BC, nós teríamos que descobrir a força resultante nesse trecho, olhando para as forças que estão atuando nessa bolinha, nessa esfera. Nós teríamos aqui somente duas forças: a força peso, por conta da influência da gravidade, a força normal, por conta do contato da bolinha com a superfície. Ela empurra a superfície para baixo, a superfície empurra ela para cima. E como a gente despreza os atritos e a resistência do ar, a gente pode ficar tranquilo que essas são as únicas forças presentes. E aí, para bater o martelo e afirmar o valor da força resultante nesse trecho, nós podemos olhar para a direção do movimento que está acontecendo. Essa bolinha está descrevendo uma trajetória retilínea, e pelo fato dessa trajetória ser retilínea, nós podemos concluir sem nenhuma preocupação que a intensidade da força normal acaba sendo igual à intensidade da força peso. Se essa bolinha estivesse descrevendo uma trajetória curva aqui com a concavidade para cima, a normal teria uma intensidade maior do que a peso. Se ela estivesse descrevendo uma trajetória com a concavidade para baixo, passando por uma lombada, por exemplo, a força peso seria mais intensa do que a normal. Então, como essa trajetória da bolinha é uma trajetória retilínea, nós podemos falar com tranquilidade que a normal é igual a peso. E se elas têm a mesma intensidade, a força resultante da bolinha nesse trecho BC vale zero. E se a resultante é zero, escrevendo aqui a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, produto massa vezes aceleração tem que ser zero. Como a massa da bolinha não é zero, para que o produto dê zero, a aceleração dela no trecho BC tem que ser nula. Aceleração nula aqui no trecho BC. Então, a primeira parte do item A seria a aceleração BC sendo nula. Segunda parte, olhando no trecho de C até D, nós vamos perceber que a bolinha perdeu o contato com a superfície. Então, por conta disso, a força normal desaparece, porém a força peso não tem por que desaparecer porque a gravidade continua atuando na bolinha. Então a força peso continua na vertical e para baixo. E como agora a força peso seria a única força presente que atua nessa bolinha, nós podemos dizer que a força resultante no trecho CD é a própria força peso. Força resultante é a própria força peso. Aplicando a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, a formulinha, a expressão da força-peso é massa vezes gravidade. A massa da bolinha é a mesma nas duas expressões. Eu vou cortar a massa e concluir que a aceleração de C até D é igual à aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essas seriam as duas respostas do item A. A aceleração valendo 0 e a aceleração valendo 10. Lembrando aqui só uma observação, pessoal, não confundam nesses exercícios velocidade com força. Não é porque a bolinha tem uma velocidade para um determinado trecho que ela vai ter uma força atuando naquele sentido da velocidade.
Então, quando eu vou pensar na força resultante, eu tenho que olhar somente para as forças que estão atuando e não para a velocidade do corpo. Aqui, outra observação que eu acabei não comentando, como a aceleração no trecho BC é nula, essa aceleração por ser nula significa que a bolinha de B até C não ganha e nem perde velocidade, e se ela não ganha e nem perde velocidade, ela está desenvolvendo aqui o movimento retilíneo e uniforme, o MRU. A velocidade é constante de B até C. Agora, pensando no item B, o item B quer que a gente calcule o intervalo de tempo em segundos para que a esfera se mova de C até D. Faça essa trajetória aqui parabólica. Então, pessoal, nós sabemos que de B até C, o movimento da bolinha era um movimento uniforme, retilíneo e uniforme. A velocidade que ela tem no ponto B é a mesma no ponto C. E como ela está em cima dessa plataforma, essa velocidade é exclusivamente horizontal, não tem nenhuma componente vertical. Então, no momento que ela está saindo aqui dessa mesa, a velocidade dela é horizontal. E agora, por conta do efeito da gravidade, da força-peso, somente estar atuando nessa bolinha, ela começa a ganhar velocidade na vertical. Ela vai começar a ganhar velocidade na vertical, essa bolinha. Porém, como não existe resistência do ar, não vai existir forças aqui atuando na direção horizontal, na direção dessa velocidade Vx. Ou seja, não tem o porquê dessa velocidade Vx aumentar o seu valor ou diminuir o seu valor. Essa velocidade Vx vai permanecer constante durante toda a queda da bolinha. Não existem forças na horizontal, então eu posso dizer que a velocidade Vx, a velocidade na horizontal, permanece constante. E se na horizontal a velocidade permanece constante, nós podemos dizer que na horizontal o movimento é uniforme. Nós temos um movimento uniforme acontecendo. A bolinha ela se desloca na horizontal 1,2 metros em movimento uniforme. Para nós conseguirmos descobrir o tempo que ela percorreu essa distância de 1,2 metros, sabendo que o movimento é uniforme, nós podemos usar a expressão de velocidade média. Velocidade horizontal dela, que é o Vx, é o ΔSx por ΔT. Poderia usar essa expressão. Nós queremos o ΔT. O ΔS nós já sabemos que é 1,2 metros, porém não temos ainda o valor do Vx. Não temos ainda o valor do Vx. Então, nós temos que olhar agora o trecho inicial do movimento. Essa bolinha ela foi abandonada do repouso aqui no ponto A, a velocidade no ponto A é 0, e ela começa a ganhar movimento chegando aqui no ponto B com uma velocidade que nós chamamos aqui de Vx. É a velocidade que ela fica durante todo esse trecho. Então, como o exercício fala para a gente ignorar os atritos e a resistência do ar, não existem forças dissipativas nessa questão. Não existem forças que vão roubar energia da bolinha durante o seu movimento. Nós podemos concluir que a energia mecânica da bolinha aqui no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. E com essa igualdade das energias, nós vamos conseguir definir a velocidade que ela chega no trecho BC. Então, vou escrever que a energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A, né? A energia mecânica em A é igual em B. Então, o que seria a energia mecânica? É a soma dos tipos de energia que atuam no corpo, que estão presentes no corpo num determinado momento. Se nós escolhermos o ponto B como um nível de referência para a altura, colocando que a altura no ponto B é 0, nós podemos dizer que no ponto B, a energia mecânica no ponto B é composta somente de energia cinética.
No ponto B, a bolinha tem somente energia cinética. Lembrando aqui, pessoal, que energia mecânica é a soma de energia cinética com energia potencial. Essa energia potencial pode ser potencial gravitacional e também energia potencial elástica. Energia potencial elástica vai estar presente em questões que existem mola. Nessa questão não tem mola, então a gente não precisa se preocupar com energia potencial elástica. Então, quando eu olho para o ponto B, se o corpo tem velocidade, se ele tiver velocidade, ele vai ter energia cinética. Se ele tiver altura, se ele tiver uma altura, ele vai ter energia potencial gravitacional. Se nós estamos escolhendo que a altura no ponto B é 0, ele não tem energia potencial gravitacional, mas ele tem cinética. Por isso que eu coloquei aqui embaixo energia cinética no ponto B. No ponto A bolinha tem altura, mas não tem velocidade. A altura no ponto A é esse 0,45 metros. Tem altura, mas não tem velocidade. Então, no ponto A energia mecânica seria exclusivamente potencial gravitacional. Abrindo as formulinhas, energia cinética é mv² sobre 2. A velocidade no ponto B nós chamamos de Vx. A energia potencial gravitacional é o produto mgh, massa vezes gravidade vezes altura. A massa dos dois lados nós podemos eliminar. Então, o Vx, que é o que está faltando para a gente resolver a questão, sobre 2 é igual a 10 vezes 0,45. 10 vezes 0,45 vai dar 4,5. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 9. 4,5 vezes 2 vai dar 9. Então, o Vx vai ser de 3 metros por segundo. A bolinha, então, ela desce esse plano inclinado do ponto A até o ponto B, ganhando velocidade e chega aqui no ponto B com uma velocidade de 3 metros por segundo. Até o ponto C, essa velocidade se mantém e depois, na horizontal, até ela chegar ali no ponto D, na horizontal, essa velocidade também se mantém, 3 metros por segundo. Então, para definir o tempo, substituo o Vx por 3, multiplico em cruz aqui, troco de posição o ΔT com o 3, vai ficar 1,2 sobre 3, o tempo desse movimento vai ser de 0,4 segundos. Essa aqui seria então a resposta do item B.